Prontinho. Galera, por gentileza, coloque seus nomes lá no chat agora, todo mundo. Nome e turma, por favor. Vamos lá, então, ó. Então, ele aqui fala para a gente o seguinte, ó. Primeiro, o que é pobreza, né? Para vocês, o que seria pobreza? Quem poderia me dizer aí o que é pobreza para vocês? Falta de condições de vida. Falta de condições de vida. Muito bem. Quem mais tem alguma outra visão sobre pobreza? E a gente, o colega já fez uma observação aí muito importante e muito pertinente. Quem poderia responder aí, na sua opinião, o que é pobreza? Se não quiser falar aqui, pode usar o chat, viu, gente? Fiquem à vontade, tem que estar aqui acompanhando vocês. Ninguém mais vai responder? Então, o texto que fala para a gente, ó, duas definições de pobreza, certo? Ele diz, ó, o conceito de pobreza, Zé Lucas colocou, uma pessoa humilde. Legal, Zé Lucas, muito bem. O conceito de pobreza varia muito de acordo com o tempo e cada sociedade. Vamos começar diferenciando pobreza absoluta de pobreza relativa. Olha só. Ele vai dar dois conceitos aí para a gente, né? O de pobreza absoluta, quando ele diz, é uma situação de miséria ou penúria de carência absoluta. É praticamente igual em todas as épocas e locais. Ocorre quando a pessoa, família ou toda a coletividade não tem as condições mínimas necessárias à sobrevivência. A renda é baixíssima ou não existe, né? Não há garantia de acesso à água potável, rede de esgoto, escolas, atendimento médico hospitalar, moradia digna e etc. Ou seja, muitas vezes esse processo aí de pobreza absoluta, ele está ligado também, ó, à condição política de um lugar, né? Imaginem, não é somente morar num lugar pobre, né? É estar nesse lugar pobre e não ter as mínimas condições de sobrevivência. Água potável, rede de esgoto, atendimento escolar, atendimento médico, moradia digna. Imagina aquela população que vive na favela mesmo, né? Aqueles ambientes mais complicados do ponto de vista da vida social. Olha só. E é curioso porque hoje não se quer mais nem chamar de favela, né? Eles chamam de comunidade, tá? Nas comunidades, a pobreza é muito maior e as faltas de condições dignas de vida são muito piores, né? Isso é a grande questão que envolve essa pobreza absoluta aí que ele fala. E, claro, ele fala aqui na renda também da população, né? Fica bem claro para a gente, por exemplo, que com essa pandemia, essas condições efetivas de pobreza, né, no caso brasileiro, elas deram uma piorada significativa, vale salientar, né? Então, quem já era pobre, ficou bem mais pobre, porque muitos perderam o emprego, muitos não têm condições de se manter com aquilo que precisam, né? Nem a feira ali, para garantir um mínimo de alimentação, consegue manter, e esse é o grande problema. O texto aqui ainda fala o seguinte, ó, a pobreza relativa é a situação de carência em comparação com a de outras pessoas, membros da mesma sociedade. Ocorre quando a pessoa ou a família não tem moradia adequada, filhos estudam em escolas precárias, o atendimento médico é feito em hospitais igualmente precários, o rendimento é baixo em relação ao poder de compra vigente naquele local, mas a pobreza relativa não significa miséria ou penúria. Olha só. E aí, nesse conceito aí, entra o que a gente chama de desigualdade social, certo? Vamos ter sociedades aí mais abastadas, né, com melhor poder de compra, com melhor poder de atendimento médico, de educação, e assim, de moradia, principalmente, de transporte. E aí teremos uma população que está naquela condição mais precária, como ele fala aí no texto, né? Não tem tanto acesso, assim, a bens e serviços, principalmente com relação ao poder de compra que possui. Olha só.
E aí vai entrar em cena a pobreza relativa, ou seja, não significa aí a miséria ou a penúria. E aí ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, miséria é palavra de significado impreciso. Não tem como definir o que é miséria, né? Para dizer assim, ó, miséria é isso. Aí ele diz, ó, como de resto a maior parte dos termos que se referem à camada menos favorecida da sociedade. O que exatamente quer dizer pobreza ou indigência? Como identificar um pobre? Como ter certeza de que existem 14,5% de miseráveis e não 10% ou 20%? E aí, galera, alguém saberia dizer para mim como definir isso, né? Aí, galera. Pela renda financeira. Pode ser uma delas, certo? Pode ser uma delas. Existe a linha da pobreza, né? O que ele chama lá de linha de miséria. Olha só. Então, ele vai dizer que a linha da pobreza são aquelas pessoas que vivem com menos de $1 por dia, certo? Então, seria essa linha da pobreza. Aliás, linha da miséria seria menos de $1 por dia, e linha da pobreza, menos de $2 por dia. Alguém sabe dizer para mim quanto custa $1 hoje? Quanto vale $1 hoje? Pode pesquisar se quiserem, viu? Aproveitem aí para É pesquisar. 5 e bocadinho. R$ 5. R$ 5, beleza. E quem pode me dizer o que é que dá para comprar com R$ 5? Aí imaginei uma família de o pai, a mãe e 2 filhos, que é aquela família tradicional, né? Quem me dá aí uma dica? 1 quilo de feijão. 1 quilo de feijão. Será que é R$ 5 mesmo hoje? Não. Quanto custa 1 quilo de feijão hoje, hein? R$ 10. Essa faixa de R$ 10, né? Zé Luiz colocou aqui, ó, um pacote de bolacha. Legal. O que mais, gente? Dá para comprar aí com R$ 5? Um refrigerante do pequeno. Eita, Irã, gostei. Refrigerante do pequeno. O que mais, hein, Um gente? litro que é R$ 4. 1 litro, né? Agora é engraçado, gente. Se eu perguntar É isso um a 10 turmas refrigerante, diferentes, tipo it. se eu perguntar isso, gente, a 10 turmas diferentes, as 10 turmas geralmente me respondem a mesma coisa, certo? Todo mundo só lembra de alimento. Por que será, hein? Porque é essencial. Legal, Daniel. Espetacular a sua resposta. Alimento, ele é essencial, né? Mas será que nós não temos outras coisas que também são essenciais, Daniel? Vestuário é essencial. Pelas convenções da sociedade, a gente pode andar nu. Não. Ainda bem, Emily. Por isso que também vestuário é essencial, certo? Não é somente a alimentação, né? Eu acho que a alimentação, ela é a nossa necessidade mais imediata, né? Todo mundo precisa comer todo dia. Então, isso é uma necessidade imediata. Mas essencial são saúde, educação, moradia, transporte, vestuário. Olha só. E se eu colocar tudo isso na balança, quem vive com R$ 5 por dia, dá para pagar tudo isso? Não, Pois é. não. Aí é onde entra quem vive com menos de $1 por dia, né? Menos que R$ 5 por dia, vive na miséria por conta disso, porque não dá para suprir aquilo que precisa. Olha só. Quando ele fala de linha da pobreza, é com quem vive com menos de $2 por dia. Então, $2 ali, ó, seria em torno de R$ 10. Então, melhora um pouquinho da condição de quem vive ali na miséria, né, com menos de $1 por dia. Detalhe é que o dólar, né, ele varia muito ao longo do tempo, pode aumentar e pode diminuir, mas é curioso porque com a variação do dólar também, as mercadorias aumentam de preço automaticamente. Então, o poder de compra da população termina caindo pelo mesmo motivo. Beleza? Deu para entender aí, gente? A questão?
Então, é isso que ele fala aí dessa linha da pobreza, da linha da miséria do texto, né? E ele diz aqui pra gente, ó. Em 2016, nos Estados Unidos, país com a maior economia do mundo e com uma renda média altíssima, cerca de 40,6 milhões de pessoas, quase 13% da população total, viviam em situação oficial de pobreza. Em geral, trata-se de uma pobreza relativa e não absoluta. Olha só. Ou seja, a definição de pobreza lá para os Estados Unidos é diferente daqui do Brasil, né? Totalmente diferente, ó. Ele diz, ó, essa definição lá é todo indivíduo com rendimento anual inferior a 12 mil dólares. Só que quando você pega lá 12 mil dólares anuais e multiplica por 5, né? 5 reais aqui, que é a nossa moeda, você vai ter aí um valor bem expressivo, né? Não se compara com o salário do Brasil, por exemplo. Ele diz, ó, ou então 3,9 mil reais por mês. Olha só comparando aqui com o nosso salário, né? Levando-se em conta a cotação do dólar em junho de 2018, tá? É naquele momento lá. Ou toda a família com 4 membros com rendimentos inferiores a 24 mil dólares, cerca de 94,8 mil reais por ano, né? Ou 7,9 mil reais por mês. E aí, gente, ó, imaginem, eles estão dizendo que lá a pessoa pobre, né, é quem vive com menos de 7,9 mil reais por mês. Olha só, seria um sonho aqui no Brasil, né, se a maior parte da população brasileira ganhasse aí 7,9 mil reais por mês. O problema é que nosso salário mínimo aqui, ó, ele é de R$ 1.100, e nós temos aí em torno de 30%, 40% da população brasileira que vive apenas com o salário mínimo, com R$ 1.100. Então, isso é o que vai caracterizar a diferença de pobreza entre o Brasil e Estados Unidos. Ou seja, não dá nem para comparar, né? Ele mostra aí, por exemplo, uma casa, ó, vista de um bairro considerado pobre, em Nova Orleans, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Foto de 2017. Ó, uma casa pobre, né? Olha a qualidade da casa e o cara tem um carrinho na garagem. São pobres lá. Mas aí, ó, olha a pobreza aqui no Brasil. Qual é a diferença, né? Então, você não tem uma casa de qualidade, você não tem uma moradia tão boa quanto aquela, porque as condições do poder de compra não permitem isso. E essa é a grande diferença aí. Tá? E ele diz, ó, em outros países como Haiti, Bolívia, Níger, Guiana ou Nicarágua, quem ganha 1.000 ou 2.000 dólares por mês é rico. Mesmo nos países emergentes, que se industrializaram como China ou Índia, pessoas com esse rendimento também, ó, seriam classe média. É o caso do Brasil, né? Olha só, quem ganha 5.000 dólares por mês no Brasil aqui é rico. Rico não, classe média, né? Não seria rico aí com 5.000 reais. Mas 10.000 reais já pode-se dizer que o cara tem lá uma condição financeira bem razoável. Olha só. Ele diz, ó, isso quer dizer que uma pessoa considerada pobre, em termos relativos, em países como Estados Unidos, Suíça ou Japão, vive numa condição bem melhor, né, de quem não se encontra em pobreza, ó, de quem não é pobre, na Nigéria, em Bangladesh ou no Paquistão. E aí é onde entra essa desigualdade social que tem no mundo. Beleza? Pessoal, por enquanto, alguma dúvida, alguma pergunta, galera? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Deu para entender aí a diferença de pobreza absoluta e pobreza relativa? Compreenderam isso? Eu tenho 34 pessoas na sala, assistindo a minha aula nesse momento. Ninguém me responde nada. Eu não tô com dúvida. Como é, Lívia? Não tô com dúvida. Então, digam que não tem dúvida, mas respondam, por favor.
Que a impressão que dá é assim, estou sozinho na sala, e eu tenho 37 pessoas, aliás, nesse momento aqui na sala de aula. Eu também não tenho dúvida. Obrigado, Eu Emily. também Show de não, bola. professor. Também não. Beleza, gente. Vamos lá, galera. Também não. Então, ele mostra aqui para a gente o seguinte, ó. Primeira coisa, essa capa aí da revista Veja, olha só, ela foi de janeiro de 2002, certo? Ele diz, ó, miséria, o grande desafio do Brasil. A pobreza extrema, ó, de 23 milhões de brasileiros é uma tragédia que não pode mais ser ignorada. Será que de 2002 para cá, já são 19 anos, mudou muita coisa, gente? Não. Não, né? Infelizmente não mudou muita coisa, certo? Ele vai dizer aqui, ó, no Brasil, um rendimento de cerca de R$ 3.000 por mês coloca uma pessoa ou família de 4 pessoas na faixa de classe média, segundo a classificação adotada desde 2011 pelo governo federal, e que até o fim de 2018 ainda não tinha sido alterada, certo? Isso por quê? Deixa eu colocar aqui um dado para vocês, certo? Olha só. É uma coisa engraçada, porque no caso brasileiro, eles chamam de classes sociais, certo? Aliás, não só no caso brasileiro, não, né? Vários países do mundo, eles vão chamar de classes sociais. Sendo que no caso do Brasil, especificamente, ó, nós temos as 5 classes sociais diferentes, né? De acordo com sua renda. Olha só. A classe A, por exemplo, ó, que é aquela galera que tem um poder de compra muito bom, certo? É chamada de classe A. A classe B, ó, chamada de classe média alta, né? É uma galera que conseguiu enriquecer de alguma maneira, olha só. Mas ainda não é a elite do Brasil, economicamente falando, tá? Nós temos ali uma classe chamada de classe C, ó, que é a maior parte do Brasil, né? A classe média, olha só, que não vive aí as mil maravilhas, mas também não tem uma condição econômica tão ruim assim. Consegue ter um transporte, consegue ter alimentação, consegue ter uma moradia. Então, isso é chamada classe C no Brasil, né? A classe média. Olha só. E aí nós temos a chamada classe D, ó, que é chamada de classe média baixa, né? Que são os pobres de verdade aqui no Brasil, né? A classe média baixa é aqueles que vivem com menos aí do que R$ 3.000 por mês. Isso na renda familiar, tá certo? E aí nós temos também a classe E. E essa é a classe que vive na penúria mesmo, né? Na maior dificuldade, certo? Então, quando ele fala aqui, ó, de classes sociais no caso brasileiro, tem a ver com essa classificação que eu coloquei para vocês, ó. Em classes sociais, né? Ou seja, uma divisão em classe A, B, C, D e E. Classe alta, classe média alta, classe média baixa e classe baixa, né? A população mais pobre mesmo. Então, é isso que ele mostra aí pra gente nessa diferenciação. Beleza aí, gente? Deu para entender isso? Olha só. Sim. Aí o texto diz assim, ó, reforçando, para evitar confusão, a pobreza no Brasil é formada por 2 grandes grupos. Há 30 milhões de pessoas vivendo com extrema necessidade, né, com dificuldade, donas de uma renda mensal per capita por pessoa, né, esse per capita quer dizer aí por pessoa, inferior a R$ 80. Olha só, isso por mês, tá? É aquela população que boa parte recebe o Bolsa Família, né? Por exemplo. E tem gente que sobrevive só disso, né? Convenhamos que é muito pouco, mas ainda assim é uma forma de distribuição de renda, ou ter uma renda mínima, pelo menos. Né? Essa é a grande questão que envolve aí. E aí, gente, ó, ele diz, ó, e ainda mais de 3 milhões que vivem ainda em pior situação, sobrevivendo de maneira primitiva, não ganham dinheiro bastante para comprar todos os dias alimentos em quantidade mínima necessária, à manutenção saudável de uma vida produtiva, ou seja, algo em torno de 2.000 calorias. Né? Não é à toa que, há pouco tempo atrás, o governo que estava no poder no Brasil, ele chamava isso de insegurança alimentar, né? A população
em situação de segurança alimentar. É tanto que esse governo criou um programa chamado de Fome Zero, para tentar aí, incluir as pessoas, né, nessa condição aí de programas sociais, para que se tivesse pelo menos a condição de ter café da manhã, almoço e jantar, né? As 3 refeições. Então, seria aí chamado programa Fome Zero, né? Mas aí os novos governos entram e modificam tudo, e hoje nós temos uma condição muito precária quando se compara aí com esse processo de distribuição de renda e, claro, de garantir pelo menos a alimentação da população. Aí ele diz, 2.000 calorias diárias, equivale a uma dieta que inclui um pão e meio, 5 colheres de arroz, meia concha de feijão, um copo de leite, um bife de 100 gramas, meio ovo e mais 3 colheres de açúcar, óleo de soja, farinha de trigo, farinha de mandioca e margarina. Olha só. Aí ele diz, os miseráveis, né, aqueles que não têm condições de manter isso aqui, não têm acesso a essa cesta biológica básica, daí o chamado flagelo social. 23 milhões de brasileiros, né, vivem nessa condição. E aí, convenhamos, né, isso aqui se equivale a quase 10% da população brasileira que vive nessa condição. E aí, lembre, gente, fome é justamente isso, né? Não é você estar aqui em casa, aí tem vontade de comer um pão, um biscoito, e vai lá e tem, certo? Isso não é fome, tá? Fome é quando você olha para todo lugar e não tem nada. Isso é fome de verdade. Às vezes eu vejo, até aqui em casa mesmo, minha filha fala isso, eu estou com fome. Eu costumo dizer, você não está com fome, não, você está com vontade de comer, né? Fome é outra coisa. Fome é olhar para todo lado e não ter nada. Isso é fome. Então, a gente não pode reclamar, muitas vezes, do que nós temos, porque nós temos o que comer, pelo menos. E quando ninguém tem nem o que comer? Olha só. E eu só desejo que ninguém passe por essa situação, evidentemente, né? Porque não é uma coisa muito agradável, de jeito nenhum, passar por isso, certo? Fome não é fácil. Fome dói, tá? E é uma doença mesmo, né? Josué de Castro, um médico lá do século XX, ele falava sobre isso, né? Que a fome dói. Você vê uma dor na pessoa que tem fome. Então, se alguém está lhe pedindo alimento, dê alimento, né? Eu costumo dizer que o dinheiro, eu sou meio complicado para dar dinheiro a alguém. Mas alimentos, se me pedir, eu vou dar com certeza. Bom dia, Isaías. Vamos lá, gente, E aí ele fala aqui para a gente o seguinte, Nós temos aí a chamada linha internacional da pobreza, certo? Então, a ONU é quem estabeleceu essa ideia que eu já disse a vocês, né? Ele diz assim, a linha de pobreza, índice adotado pelas organizações internacionais, representa a situação de pessoas em qualquer local do mundo, vivendo com, no máximo, $1,25 por dia. Em 2015, certos órgãos e programas da ONU passaram a adotar o critério de $1,9. Na verdade, eu digo logo que é $1 e $2, né? Ao dia. Ou seja, eles chamam isso aqui de PPC, né? Paridade de poder de compra. Então, por que eles comparam com o dólar? Porque é a moeda mais forte do mundo hoje, que circula no mundo todo, né? Então, por isso a comparação é com o dólar, por esse motivo. Beleza? E ele diz aqui, dentro do novo critério aqui, que seria $2 por dia, a estatística da ONU, como do Banco Mundial, mostram que no mundo existiam 640 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Olha só, o que equivalia naquele momento ali, a 8,6% da população mundial. Quando eu falei que no Brasil nós tínhamos 23% da população, era quase 10%, né? Então está aí no patamar bem parecido com o do mundo. Então no Brasil não é diferente a nossa condição, né? Só que ele vai dizer que em alguns países, a proporção chega a mais de 50% da população, tá? Eu não vou aqui mostrar foto nenhuma de nenhum país, de nenhuma criança naquela condição de pobreza que tão magras que só está o cor e o osso, literalmente, porque é chocante demais essas imagens para vocês, tá? Mas aí, por exemplo, tem 3 países no mundo, ficam lá na África, né? Lá na porção mais ao leste da África, no nordeste da África,
que eles são chamados lá de Chifre da África, é o nome da região lá, leva essa denominação. E lá tem 3 países, olha só, Somália, Eritreia e Etiópia. Esses 3 países aí, ó, eles vivem há pelo menos 5 anos sem cair chuva regular no território deles. Olha só. Então, imagine a pobreza desse povo lá, porque não tem nem o que comer mesmo. E quando chega alguma ajuda humanitária, né, o que eles fazem? Eles partem para cima e caem no chão e pegam no chão mesmo. É uma situação muito difícil lá, tá? Ou seja, a maior parte da população vive nessa extrema pobreza que se fala tanto. Ele diz aqui, ó, é possível perceber, pelo mapa abaixo, que a maioria da população que vive em estado de pobreza absoluta está na África. Então, ó, essa região aqui, ó, os países aqui em vermelho, né, são esses países que vivem nessa condição, ó, tá, de extrema pobreza, tá? Países em vermelho. Os que estão em laranja aqui, ó, são muito pobres, mas não são tão quanto esses vermelhos aqui. E aqui onde tem laranjinha aqui, ó, é o chamado Chifre da África, certo? Somália, Eritreia e Etiópia, tá? Com um detalhe, ó, bem aqui na pontinha da África, ele está dizendo que não tem dados, né? Não tem dados, não dá nem para mensurar isso. Eu coloco para vocês no grupo sim, gente. Então ele mostra aqui, por exemplo, que os índices de pobreza vêm diminuindo, né? No texto fala sobre isso. Mas a grande questão também tem a ver aí, ó, com conflitos armados, né? Que piora ainda mais a condição dessa população por conta disso. Beleza aí, galera? Tranquilo para vocês, tá? Ô, Claudiane, o texto que eu vou colocar para vocês lá no chat, para vocês, já tem esse material, tá? Eu mando um PDF já com tudo que tem aqui nos slides para vocês. Tá certo? Tá certo. Então, galerinha, ó, eu vou colocar agora a atividade lá para vocês, certo? A nossa atividade hoje é no Google Forms, tá? Vocês vão ter que entrar lá com um e-mail de vocês, certo? Para responder o Forms. Se liguem nisso aí, tá? São 3 questõezinhas lá só sobre esse tema aqui que nós trabalhamos hoje com vocês. Belezinha? Alguma Sim. dúvida, alguma pergunta, galera? Não. Não. Tudo tranquilo? Então, ó, Não. até a nossa próxima aula, tá certo? Até, tchau. Tchau, fiquem na paz. Tchau. Tchau. Tchau, Lívia.